Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem, que estejam se cuidando e estudando, né? Que precisamos sempre estar estudando para melhorarmos em tudo nas nossas vidas, tá bom? Na aula de hoje, as professoras leram um conto chamado Os Três Grãos de Milho. Eu vou fazer novamente a leitura para aqueles que não conseguiram prestar direito atenção, tá bom? E ao final dessa leitura, eu gostaria que vocês fizessem no caderno uma reescrita do texto. O que é uma reescrita? É vocês contarem com as palavras de vocês o que vocês lembram do texto. Só que tem que tomar cuidado com a pontuação, letra maiúscula, não repetir muito as palavras, a mesma palavra várias vezes. Coisinhas, né, de um texto bem escrito, por favor. E também eu quero que vocês criem uma frase que seja a moral da nossa história, porque essa história ela tem personagens humanos, mas ela se parece muito com uma fábula, né? Que tem sempre uma história, uma lição de vida para nos passar, né? Vamos ver qual é a lição que essa história vai nos passar. Vou ler para vocês, tá bom? Os 3 grãos de milho. Certo mancebo, cuja infância venturosa fora o mimo dos pais, perdendo-os, achou-se só no mundo, sem amparo nem conselho, tendo por haveres as terras férteis, de um sítio onde havia um paiol abarrotado de milho. Julgando que nunca se esgotaria tamanha provisão, deixou-se ficar em casa, a comer e a dormir, vendendo a quem o buscava o milho que herdara. As terras abandonadas foram perdendo o viço e o mato, crescendo vigoroso. Em pouco sufocou as sementeiras. Uma manhã, ainda nos dias fartos, estava o soberbo e preguiçoso herdeiro a balançar-se na rede, quando um pobre homem passou pedindo esmola. Era um desgraçado que habitava na vizinhança, tendo apenas uma choça e alguns palmos de terra. O herdeiro, ouvindo a voz do pobre, longe de compadecer-se, sorriu e por esmola atirou-lhe com desprezo 3 grãos de milho. Foi-se o pobre, sem dizer palavra, e o preguiçoso ficou-se a rir, balançando-se na rede. Correram tempos, já o mato bravo chegava à casa, e o rapaz, fiado sempre no paiol de milho, vivia descuidadamente, quando, recorrendo ao celeiro, achou-o vazio, porque toda a provisão havia passado às mãos dos compradores. Só então, compreendendo a sua miséria e sem ânimo de atirar-se ao trabalho, descorçoado, pôs-se a lamentar e chorava, quando viu chegar em formoso cavalo um homem forte e bem posto, que ao dar com ele em tão miserável condição, deteve o animal e perguntou: Que tendes? Por que assim vos lamentais? Morro à míngua, soluçou o infeliz. Tinha um sítio fértil, e as ervas más tomaram-no. Tinha um paiol abarrotado de milho, e esgotou-se. Nada mais possuo. A culpa é vossa, disse o cavalheiro. Julgando que nunca acabaria a herança que tivestes dos vossos pais, abandonastes a terra que dantes não negava frutos. Que vos não sentis com ânimos para cuidar do sítio, vendei-mo, a mim darão bom prêmio, as terras que dizei estéreis, e como pegam com o meu sítio. Faz-me conta comprá-las para dilatar a minha lavoura. Entremos em ajuste. E combinaram. Justamente no dia em que o rapaz recebia do homem o preço estipulado, perguntou-lhe o comprador: Sabeis com que dinheiro vos pago? Com o que me deram os 3 grãos de milho, que desprezivelmente me atirastes.
Levei-os comigo e, como não tinha ferramenta, com as próprias mãos fiz uma cova na terra. E a terra devolveu-me o depósito muitas vezes dobrado. Plantando os grãos que vieram, consegui um canteiro. Deu-me o canteiro uma roça. Deu-me a roça um campo e fui sempre trocando os lucros por novos benefícios. Primeiro em sementes, depois em gado, depois em máquinas, e hoje com eles adquiro as terras de onde saiu o capital modesto com que comecei a granjear fortuna. Vede agora o que fiz com 3 grãos de milho, e perseverança no trabalho, e comparai com o que vos acontece. Não obstante haver despossuído terras vastas e um grande paiol atestado de cereal, não soubestes aproveitar os bens que herdastes. E mais uma vez, com a vossa desgraça, fica confirmado que a fortuna, seja embora incontável, cede à miséria quando é mal dirigida. O ouro foge por entre os dedos como a água, e a terra é um cofre seguro e maravilhoso, que restitui centuplicado o benefício que lhe faz. Sem mais dizer, e disseram bastante, o lavrador deu as rédeas ao cavalo e foi-se. Então, esse conto, eu sei que vocês estranharam as palavras porque ele é bastante antigo, né? Mas está contando a história de um rapaz que recebeu uma herança, uma fazenda cheia de milho, e ele achou que não precisava trabalhar, que só vendendo milho ele ia viver bem a vida inteira. Só que uma hora o milho acabou. E ele não tinha forças, ele não teve força de vontade de levantar e plantar mais, cuidar da terra dele. Então ele perdeu tudo, né? E um dia, um pobre que passou na porta dele pediu esmola e ele debochou. Ele debochou do pobre e jogou para ele só 3, vocês imaginam 3 grãos de milho? Ele não jogou 3 espigas de milho inteiras. Ele jogou 3 grãozinhos de milho, né? Você podia parecer aquilo, né, que não servisse para nada. Mas o pobre não. Ele pensou, vou levar isso para casa e eu vou plantar. E foi isso que ele fez. Ele fala que ele não tinha nem ferramenta, de tão pobre que ele era. Ele não tinha nenhuma enxada, nenhuma pá, nada. Ele plantou com a mão, entendeu? O que está querendo dizer aqui? Que quem... Às vezes a gente fica reclamando, não tenho isso, não tenho aquilo. Por exemplo, nos estudos. Eu não tenho computador, eu não tenho isso, eu não tenho celular, eu não tenho internet. Mas se você tiver força de vontade, com o pouco que você tem, você vai conseguir fazer, entendeu? Você tem os livros didáticos, você tem a televisão, você tem várias formas para poder estudar. Então, quem tem um mínimo de vontade, consegue chegar na onde quer, né? Não adianta ficar dando desculpas. A gente tem que botar a mão na massa. Igual o pobre botou a mão na terra, plantou e recebeu de volta tudo que a terra tinha para lhe dar, entendeu? E aí no final ele fala que o ouro escorre pelas mãos. O que ele quis dizer com isso? Que o ouro ele é retirado das beiradas dos rios, né? Não sei se vocês sabem, antigamente, né? Quando tinha bastante ouro no Brasil, as pessoas iam para as beiradas dos rios ficar lá caçando ouro e ficava lá peneirando a terra, né? A areia para achar ouro. Só que o ouro ele escorre e a terra não. O que você plantar, ela vai frutificar. Então, que nós sejamos terra e frutifiquemos, né, as coisas que nos dão, tá bom? É isso, galera. Bons estudos e se precisar de mim, é só me chamar, ok?